Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Como está a sua vida? Vamos agarrar com Deus. Deus não é a solução, é a força para vencer o caminho. E nessa força, o Senhor coloca-nos diante da porta certa e encontramos a solução. Mas no mundo não há solução porque jaz no maligno. Temos que entender que jaz no maligno. Então não há solução aqui. A solução para a enfermidade, a solução para a miséria, a solução para tanta coisa ruim que acontece. Não há solução. A solução é o Apocalipse. Puxa, é queimar tudo. Não há solução. A força no Senhor. Força no Senhor. E Ele nos fará vencer todas essas coisas, porque vencemos uma situação, aparece outra, e vencemos outra e aparece outra. E não criamos uma situação e mesmo assim as circunstâncias criam para nós. Tal como esse vírus aí, não é mesmo? Então, é força no Senhor, é aproximar dele. E quem é Deus? Por que o mal existe? Por que essas coisas todas que acontecem? Crianças com câncer, tanta coisa ruim. Por quê? Se nós quisermos realmente refletir e pensar, vamos encontrar alguns porquês. Às vezes temos preguiça de pensar. Tem gente que não fala de demônio, tem gente que não fala da morte, tem gente que não fala da sua vida em relação a Deus. Sabe que está errado e não quer mudar. Não, já preguei para gente que falou assim: você está certo. Foi quase 2 horas pregando para essa pessoa. E essa pessoa diz assim: nossa, você está certo. Mas agora não. Mais para frente eu vou aceitar. Agora tem muita coisa errada que eu preciso consertar. Ele tinha uma relação fora do casamento e não queria abrir mão disso. Essa pessoa não aceitou e já foi embora. Bem, aceitou quem? Jesus Cristo. Não mudou de situação, não se aproximou de Deus, não corrigiu sua vida. O que é salvação? Alguém ainda não sabe o que é salvação? Jesus veio salvar você e eu, nós, do pecado. É porque o pecado leva à morte. Qual morte? A morte espiritual, que é a pior morte que tem. Já viu um criminoso? Como ele tem prazer em matar? E se você fala com ele por que ele faz isso, ele fala: minha vida é essa mesmo, nascer para ser isso. Eu já ouvi muitas declarações de jovens até que gostam da vida de bandido. Gostam. Não é por necessidade, não. Poderia ter sido até no começo, mas depois se tornou um meio de vida. Mas será que ele gosta? Ou algo que está nele gosta? Eu já falei muito de mundo espiritual, mas muitos temem, como eu disse, a palavra demônio, a palavra morte. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, veríamos tanto demônios como anjos. Saberíamos aonde os demônios gostam de estar. Você imagina onde os demônios gostam de estar? Onde tem bebida, em profusão, onde rola droga, prostituição, toda sorte de coisas que são desejos da carne que excedem a situação normal. Sabe, nós sofremos porque estamos no mundo cercado de demônios. Quer você entenda isso, quer você não queira nem ouvir falar disso, é assim. Às vezes as pessoas ficam tristes, e nem sabem por quê.
Se você estiver num lugar onde tem muitos demônios, seja no trabalho, seja em uma roda de amigos, seja o lugar que for, se você persistir em frequentar esses lugares, você pode ficar depressivo, depressiva. Ninguém fica depressivo se for e ficar dentro de uma igreja. Por quê? Porque lá tem louvor, tem pregação e os demônios não gostam de estar lá. E se alguém for para um lugar como a igreja e orar a Deus, com certeza ele vai sentir paz. Mas se em contrapartida for para lugares em que Deus não está, e tem lugares que Deus não está, ele vê, mas não está, vai ficar triste, vai ficar opresso. Amado, amada, precisamos encarar de frente o nosso problema. Esse mundo não tem solução, nem com político A, nem com político B. É daqui até o Apocalipse. É a palavra. Lê a Bíblia que você vai entender. Lê Daniel, depois você lê o próprio Apocalipse. Você vai entender que o mundo está guardado para o fogo. É, o fogo. Está escrito. Qual a nossa perspectiva enquanto pessoas nesse mundo? Se aproximar de Deus. Ver que Jesus passou voluntariamente, sem dever nada. Ele passou na força do Senhor. É só na força do Senhor. Só na força do Senhor. E como Deus não interfere diretamente sobre todas as coisas que acontecem nesse planeta, porque isso aqui tem Satanás que é o príncipe, infelizmente, ele interfere através da oração daqueles que clamam a ele. Então nós precisamos de Deus, nos aproximar de Deus, sentir Deus, descansar em Deus. Ah, mas Deus não fala nada comigo. Ora, ora, ora. Deus não precisa falar em voz audível ao meu ouvido para eu saber que Ele está comigo. Quando eu começo a orar, aí oro até sentir paz. Quando eu sinto paz, eu sei que Ele está comigo. Não que Ele não esteja enquanto estou orando, mas é como se Ele estivesse operando no meu interior, no meu psique, fazendo com que as coisas que estão mal armadas dentro de mim sejam reorganizadas pelo Teu poder. É assim que o Espírito Santo faz quando a gente cai sob o poder dele. E cai, hein? Já vi gente cair no poder do Espírito Santo. Literalmente cair ao chão. E Deus opera através do Espírito Santo maravilhas, curando a alma. Então, amado, então, amada, o que eu quero te dizer hoje é que precisamos buscar a força no Senhor e do Senhor para vencer. Esse mundo não tem solução. Quem vier com a solução já vai ser o anticristo. Vê lá na Bíblia, que vai trazer paz, que vai trazer a solução momentânea dos problemas. Porque quem cria os problemas é ele. Se ele parar de agir da forma que ele age, por um tempo não vai haver nem enfermidade, porque é ele que causa. Então, meu amado, então, minha amada, apesar de estarmos nesse mundo condenado, somos de Deus, somos luz. Pontinhos de luz de Deus. E Deus conta comigo, conta com você, com todos que têm amor a Ele, para atenuarmos o sofrimento daqueles que de alguma forma estão sendo incomodados pelo mal. E como podemos fazer isso? Buscando conhecimento de Deus, buscando comunhão com Deus, sendo direcionado pelo Espírito Santo, e então
nos aconchegando à pessoa que sofre e falando do amor de Deus. Já vi casos de pessoas que se abraçaram a pessoas que iriam e estavam pensando em suicídio. E só aquele abraço e falar, Jesus te ama, vai ter jeito, já foi a força necessária para essa pessoa abandonar de vez essa ideia má. Pensamos que podemos fazer pouco, mas na verdade o nosso pouco produz muito porque vem com unção e óleo do Espírito Santo. Só um oi, como é que vai? Tudo bem? Já faz da vida de alguém um dia melhor. Podemos ser gentis, amáveis, estar sempre dispostos a ouvir e ajudaremos muito. E precisamos ajudar, porque o mundo jaz no maligno e aquele que ama Deus, em vez de procurar coisas desse mundo, procura ser soldado de Cristo e fazer o que for melhor para que as pessoas se sintam bem. Vamos ser instrumentos de Deus, vamos deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas, nos direcionando ao que Ele quer que façamos. Aproxime-se de Deus, vamos nos aproximar de Deus. Ele é a força para vencer cada dia, cada situação, cada problema. Vencer cada problema, porque nesse mundo não existe solução. Só no mundo que há de vir e que o Senhor nos levará com Ele. Enquanto isso não acontece, como instrumentos de Deus, como servos de Deus, vamos procurar fazer a vontade dEle. E vamos nos aproximar do conhecimento de Deus. Vamos nos aproximar do próprio Deus, orando e buscando. E eu tenho certeza que nós seremos muito usados pelo Espírito Santo. E muitas vidas vão ser alcançadas como instrumentos de Deus, que nós seremos na mão do Espírito Santo. E muitas vidas vão sair de uma situação terrível para uma situação pelo menos suportável. Que haja um sim nessa convocação para sermos soldados de Cristo. E não é para mim que você tem que dizer sim, é para Deus. Vamos dizer sim a Deus e vamos nos engajar em estar nesse exército em cujo general é Cristo. Que a graça de Deus, o amor infinito e maravilhoso de Jesus Cristo, que morreu por mim, por você, por todos nós, e o consolo desse Santo Espírito que conhece a verdade como ninguém e que intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus por nós, possam estar com todos nós, soldados de Cristo, nesse exército que há de lutar e tirar muitos do inferno aqui na terra, onde todos estão ainda presos. Em nome de Jesus. Amém.